Boa tarde, meus queridos irmãos. Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Boa tarde, queridos irmãos e amigos de outras igrejas, de outras cidades, estados, de outros países. Hoje, dia 15 de setembro, aqui estamos para mais uma edição do nosso Pão das Três. O nosso encontro diário, excetuando-se quarta e domingo, o nosso encontro diário, encontro de reflexão, encontro de oração, de leitura, apreciação da palavra de Deus, um encontro para se cantar também, para se adorar a Deus cantando, uma oportunidade muito boa para mim e para você. O nosso muito bem-vindo a todos os queridos irmãos e amigos. Deus abençoe a todos. Vamos juntos nesta edição de hoje aprender um pouco, lembrar da igreja de Pérgamo. É a terceira igreja das 7 cartas que estamos estudando. Desejamos que seja mais uma tarde de edificação, de reflexão na nossa vida, de análise da nossa própria vida, das nossas igrejas, à semelhança, à luz do que vamos verificar na igreja de Pérgamo. Vamos orar nesse instante, pedindo que Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o tempo que vamos passar juntos aqui, que o Espírito Santo do Senhor, pela palavra, ilumine a nossa mente, nos faça compreender a palavra do Senhor, nos faça perceber a sua vontade para nós individualmente e também a vontade dele para a sua igreja, nesse tempo também muito difícil. Difícil de se falar, difícil de se opinar, difícil de combater o pecado, de chamar pecado de pecado, porque a sociedade se levanta hoje contra qualquer um que combate o pecado. Mas não vamos retroceder, nem desanimar, nem mudar a nossa linguagem, nem o nosso discurso. Sempre anunciaremos a salvação em Cristo Jesus, a necessidade de perdão para o homem, de arrependimento, e sempre combateremos o pecado, tratando-o como pecado, pois é assim que a Bíblia nos orienta. Vamos orar, pedindo graça, sabedoria, força ao nosso Deus, pois só dele recebemos estas coisas. Oremos. Querido Deus, amado Pai, agradecemos o privilégio de mais uma edição do nosso Pão das Três, a oportunidade que temos de orar juntos, de rever-nos e de comunicar-nos, mesmo que tão pouquinho, agradecer a oportunidade de ler a Tua Palavra e meditar nela juntos, a oportunidade de sermos intercessores dos nossos queridos irmãos e amigos, parentes. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade de crescimento na fé e no conhecimento da Tua Palavra. Dirija-nos, ó Deus, nesse instante e recebe este momento como uma expressão de fé, uma expressão de gratidão, de culto ao Teu santo e excelso nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem de Deus à igreja de Pérgamo é uma mensagem que, como as demais, das demais igrejas da Ásia, tem aquela estrutura em que Jesus se apresenta de um modo especial para cada uma delas. Quase todas têm uma primeira palavra de reconhecimento do esforço, da fé
do serviço, tem uma admoestação, uma palavra contrária, uma reprimenda às vezes. Há também uma palavra de instrução e há uma promessa no final, né, para aqueles que, tendo ouvidos para ouvir, realmente ouvem, abraçam a mensagem e procuram esforçar-se por andar de acordo com a mensagem recebida. A instrução dada a Pérgamo é uma instrução de arrependimento. Portanto, talvez o grande tema hoje seja arrependimento, o tema dessa igreja. Então, procurei 2 hinos que falassem sobre arrependimento. Os 2 estão no nosso HCC. O primeiro, 275, tem como título Perdoa-me, Senhor. É um hino, não está entre os mais conhecidos da nossa igreja, mas já cantamos algumas vezes, já tivemos solo na igreja desse hino, de modo que com calma, com tranquilidade, os irmãos vão se lembrar, quem não conhece bem, mas vai se lembrar, e a gente vai poder cantar juntos, especialmente se você tiver a letra, né? Então, HCC 275, Perdoa-me, Senhor. Este hino, ele traz abaixo do seu título o Salmo 51, verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ao pedir perdão a Deus, ao buscar perdão, nós precisamos reconhecer que o nosso perdão vem por causa da benignidade do Senhor. Vamos cantar? Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir, se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui, se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer para mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a
missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Bonito hino, não é mesmo? E é desse modo que nós devemos nos aproximar do nosso Deus em oração, confiados na sua benignidade, na sua misericórdia, mas devemos aproximar-nos dele reconhecendo as nossas falhas, os nossos pecados, e assim receber oportunamente a sua misericórdia. Terceira das 7 cartas às igrejas da Ásia, hoje a igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, os versos de 12 a 17. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Eu sei que essas cartas são bem conhecidas, né, do ponto de vista de leitura. Mesmo as pessoas que têm um certo receio de estudar o Apocalipse, mas pelo menos esses primeiros capítulos, geralmente as pessoas gostam de ler. As 7 cartas são muito lidas nas igrejas e por pessoas também, eu sei disso. Então, é um texto, uma passagem bem conhecida, mas a gente vai considerar
a gente vai trazer à lembrança alguns aspectos, né? As possibilidades de significado dessas figuras e também lembrar a mensagem específica dada, o elogio, as repreensões, a orientação e a promessa final. Esta, na verdade, é a estrutura dessa carta, né? Então, vamos lá considerá-la passo a passo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Você se lembra, né? Os anjos são os pastores, simbolizam os pastores aqui, a quem Jesus Cristo cuidadosamente instrui, para que a instrução dada à querida igreja dele, pela qual ele deu a vida, seja assegurada uma instrução vinda do próprio Cristo Jesus. Não é o pensamento do pastor, não são as ideias do pastor. Eu sei que muitas vezes, em momentos tensos na igreja, que todas as igrejas passam, né? Nós passamos também, há uma tendência a se pensar que o que está sendo feito é a vontade do pastor. Há-se sempre nas igrejas a vontade do pastor, aquele pastor que é sério, comprometido com a palavra de Deus. Quão bom seria se sempre fosse feita a vontade de um pastor em que se atesta, em que se verifica vocação, em que se verifica honra, caráter, testemunho dos de dentro e dos de fora, porque assim deve ser a vida do pastor. O pastor não pode ter problemas e se desmoralizar dentro da sua igreja, nem fora dela. O pastor não fica devendo a ninguém dentro da igreja, nem fora dela. O pastor não dá calote em ninguém dentro da igreja e nem fora. Então, o pastor é pastor em casa, o pastor é pastor na igreja e aonde quer que o pastor vá, onde quer que ele esteja, ele será pastor, a sua vida será de pastor. Eu era muito jovem ainda, e na verdade não era pastor ainda, era um missionário, era missionário, né? As pessoas me chamavam missionário porque eu trabalhava na evangelização, entregando folhetos de casa em casa, com a Cruzada Mundial. E eu lembro que uma vez, estando eu sendo diretor regional lá em Manaus, onde passamos quase um ano, eu fui abrir uma conta no banco e aí me apresentei, né? Ele perguntou qual era o meu trabalho e tal, e a pessoa me perguntou, aliás, ela pensou que eu era pastor e disse, mas você não tem cara de pastor. A pessoa que me atendeu, eu não sei o que ela quis dizer com isso, mas em se tratando disso eu não brinco muito. E eu lhe respondi dizendo, mas não existe cara de pastor. Existe vida de pastor, existe conduta de pastor, existe testemunho de uma vida pastoral. Talvez tenha sido um pouco ríspido na época, né? Como sempre, mas precisava dizer isso. É o rosto do pastor, né? É o testemunho do pastor, é a vida do pastor. Então ele é pastor em todo lugar. Então o anjo da igreja diz ao anjo da igreja, ao pastor. O pastor daquela igreja, o nome dele aparece um pouquinho na frente, no capítulo 13. Então a gente vai falar um pouquinho lá sobre isso. Mas é o pastor de Pérgamo. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então, claramente, né, nenhum crente tem dificuldade para saber quem é que está escrevendo, né? O Apocalipse apresenta Jesus sempre com a espada
a espada aguda de dois gumes, de dois fios. É aquela espada que aparece em Hebreus capítulo 4, com uma capacidade de cortar, capacidade de penetração extraordinária. O autor da carta aos Hebreus diz que ela é capaz de separar juntas e medulas e até chegar à divisão da alma e do espírito, né? São dois aspectos da natureza humana e em que se tem muita dificuldade, né, para saber o que é a alma e o que é o espírito. Separar os dois é tarefa dificílima. Há bastante especulação, algumas delas muito boas, mas não é o caso para discorrermos sobre isso aqui. O importante é que ele acentua a capacidade da palavra, da palavra, que é a espada. E Jesus está sempre com essa espada. Então ele faz questão de se apresentar como aquele que tem essa espada, que separa. E é uma figura muito importante para aquela igreja, porque ela tinha crentes muito fiéis e tinha ali falsos crentes. Tinha os nicolaítas, né? Tinha pessoas falsas naquela igreja. E Jesus mostra que a espada cortante dele é capaz de separar o joio do trigo, sem cometer nenhuma impropriedade, sem errar, né? Sem errar na sua avaliação e sem errar também nas suas ações. Então, isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Aí vem como o Senhor Jesus conhece a sua igreja. Eu sei as tuas obras. Nós humanos, nós olhamos ou para o bem ou para o mal. Nós não temos capacidade para acompanhar, para perceber profundamente todo o trabalho da igreja e também todo o trabalho da pessoa, né, dos seus obreiros. Mas Jesus diz, eu sei as tuas obras. Jesus tinha repreensão para aquela igreja, mas ele não deixa de ver as coisas boas que a igreja já fez em sua história. Eu sei as tuas obras, eu sei onde habitas. Era uma cidade terrível, né? Era uma cidade onde havia uma sede do governo romano. Era uma cidade importante, muito antiga, onde também as perseguições aos cristãos aconteciam com bastante intensidade, em Pérgamo. Então, eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então, provavelmente é uma referência a essa sede do governo romano, então aqui chamada de trono de Satanás, porque ali se decidia diminuir ou intensificar as perseguições aos crentes, decisões de se matar, de se sacrificar àqueles que continuassem fiéis a Deus. Então, e retens o meu nome diante de tanta perseguição, convivendo ali onde estava o trono de Satanás, a igreja reteve o nome de Jesus Cristo. E ele diz, retens o meu nome e não negaste a minha fé. Um testemunho dado pelo próprio Cristo acerca de uma igreja, né? O testemunho dessa profundidade nos leva a imaginar o fervor dessa igreja, os problemas pelos quais essa igreja passou, as dificuldades enfrentadas com perseguição, e não negaste a minha fé. Hoje em dia, o medo
de ser diferente para não ser criticado, faz com que as pessoas mudem o discurso do Evangelho. Aquilo que o Evangelho condena e combate, num determinado tempo passado, os crentes combatiam com muita facilidade. Agora, de um certo tempo para cá, quando se criou certas restrições e leis que chamam e tratam como homofóbicos, né? Como pessoas que fazem acepção de pessoas, discriminadores. Agora, como há crimes, penalidades nessa área, muitos crentes têm medo de se posicionar em relação ao pecado e combatê-lo. Jesus elogia aquela igreja porque ela não negou a fé. Quando a gente passa a concordar com o discurso do mundo sem Deus, porque o mundo sem Deus diz hoje assim, em nosso tempo não há mais lugar, né, para essas discordâncias, para essas mensagens absurdas. Como é que se pode dizer hoje em dia que o homossexualismo, né, como se pode dizer hoje em dia que muitas doenças são resultados da intervenção de Deus, derramando a sua ira e punindo os pecadores. Então, um mundo que não conhece a Deus, mas um mundo que já leu a Bíblia, né? As pessoas leem a Bíblia, mas leem a Bíblia para combater os crentes. Leem a Bíblia para mostrar que Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus é benigno, e todo esse lado, né, da bondade de Deus é bastante enfatizado, e algumas pessoas ficam admiradas porque esses homens sem Deus, homens e mulheres que criticam os evangélicos, falam com conhecimento da palavra de Deus, mas mostram apenas alguns aspectos de Deus, né? Não se ouve esses homens falarem num Deus justo e justiceiro, num Deus cuja ira está a serviço da sua própria justiça, né? E ele é absolutamente justo, não exagera na sua avaliação, não se desvia do prumo, nem do rumo, não há como escorregar para um lado ou para outro. É uma justiça perfeita e as suas sentenças são absolutamente verdadeiras. Esse é Deus. Então, hoje os crentes têm se enfraquecido. Nesse mesmo verso 13, Jesus continuando, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. É atribuído a Antipas o pastorado daquela igreja. Então, ele foi o pastor daquela igreja, e olha só, Jesus Cristo se refere a Antipas, o seu pastor, como minha fiel testemunha. Mas é muito provável que o conceito que se tinha de Antipas era de um homem fora do seu tempo, de um homem ultrapassado. Provavelmente a cidade pensava assim dele. Então, é perigoso quando um pastor é tido como aquele que é atualizado, que compreende, que tem um discurso que se harmoniza com o modo de pensar da sociedade do seu tempo. É perigoso. É muito provável que, se o pastor é tido dessa forma, como um homem antenado com o seu tempo, e os seus discursos, as suas mensagens são extremamente aceitas pela mídia, né? Pelos pensadores, pelos homens considerados inteligentes. Olha, alguma coisa deve estar errada com esse discurso, com essa mensagem do pastor. Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem bíblica, é uma mensagem que contraria, é uma mensagem que fere o pecador, é uma mensagem que
repreende o pecador. O pecador não gosta, a não ser quando o pecador tem o seu coração aberto para ouvir as verdades, então ele compreende a mensagem do Evangelho, concorda, se arrepende do seu pecado e é salvo. Mas a grande maioria, como sabemos, rejeita o Evangelho, rejeita a mensagem do Evangelho e condena a mensagem do Evangelho. Antipas recebe do próprio Cristo Senhor, recebe este elogio, né, este reconhecimento, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Também esse Antipas, como falamos sobre Policarpo, ele também foi queimado num bezerro de latão. A história diz que o fogo foi tão forte debaixo desse bezerro de latão que esse bezerro ficou incandescente e ele foi morto ali dentro. O qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Um elogio, um testemunho. A igreja manteve a sua fé. O seu pastor é um dos mártires. Mas, no verso 14, né, seguindo a estrutura de quase todas as cartas, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá onde? Na própria igreja, dentro da igreja, os que seguem a doutrina de Balaão. Os que conhecem a história de Israel sabem de que essa é uma referência, né, a Balaão, o qual ensinava, pagava Balaque para lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Chamou o profeta para amaldiçoar o povo de Israel, para que comessem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos, aos deuses pagãos, e para que o povo se prostituísse. Jesus está dizendo que esses grupos que estão na igreja de Pérgamo é semelhante àquela experiência. Esse povo está na igreja, mas está trabalhando pela morte da igreja, está trabalhando pelo enfraquecimento da igreja, está influenciando os crentes a pecarem, a se prostituírem espiritualmente. E está acontecendo na igreja. Então Cristo repreende. Aí essa igreja, que já teve um passado de firmeza e de fé, naquele momento é uma igreja tolerante com o pecado, conivente com o pecado. É uma igreja que está convivendo amistosamente com o pecado dentro dela, permitindo o discurso pecaminoso, permitindo a defesa do pecado e não a defesa da fé. Meus queridos irmãos, a igreja não pode chegar a esse ponto em tempo algum. A igreja existe para apresentar o evangelho, para combater o mal e para agredir as portas do inferno. O inferno que se defenda. Não é a igreja que deve se defender, né? É o inferno. Jesus Cristo disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, isso pressupõe a igreja na ofensiva e não na defensiva. É a igreja que vai, pelo seu modo de viver, pela pregação que apresenta, a igreja está invadindo o inferno, chegando às portas do inferno para resgatar os perdidos e trazê-los aos pés de Cristo Jesus. E Jesus Cristo diz: as portas do inferno não prevalecerão. Essa é uma igreja firme. Então, estava acontecendo aqui o contrário. Jesus está repreendendo a igreja porque a igreja está permitindo que fiquem naquela igreja algumas pessoas, né, como os nicolaítas,
e também a referência que ele faz da doutrina de Balaão, são grupos, incluindo pessoas que se consideravam ou se passavam por sacerdotes, né? Que têm influência e acabava influenciando a igreja a aceitar, a conviver pacificamente, né? A gente precisa ter cuidado, porque a mensagem hoje em dia, a mensagem, a mensagem do mundo e da sociedade, o pensamento da sociedade, é a política da boa vizinhança. Nós precisamos aprender, diz esse discurso, né, social, de que nós precisamos aprender a conviver em paz, pacificamente, com a diversidade, quer dizer, aquilo que é diferente do meu pensamento. Sim, a gente pode viver, a gente não está expulsando ninguém. E a igreja não ataca com violência ninguém, a igreja ataca o pecado, não a pessoa. Agora, a igreja sempre vai dizer que prostituição é pecado, que idolatria é pecado, que sexo fora do casamento, fora dos padrões de Deus, é pecado. Agora, se a pessoa está vivendo isso e se sente atingida, aí é outra coisa, mas nós estamos combatendo o erro, o pecado, não o pecador, né? Eu sei que muita gente não gosta, né, dessa antiga frase que Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Eu sei que é uma frase que pode mesmo ensejar esse tipo de discussão. Quer dizer, Deus ama o pecador, Deus ama o homem, quando esse homem está vivendo em deleite no pecado. Não acredito que seja, né? Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de discussão é gerado pelo conceito que se tem de amor, né? Amor sentimental. O amor de Deus é um amor que faz com que a sua justiça vá em direção ao pecador para salvá-lo, através de Cristo Jesus. E isto é amor. O homem pode estar envolvido em pecado até o pescoço. Deus sempre vai, por causa do seu amor, Deus sempre quer que essa pessoa se arrependa do seu pecado e creia em Cristo Jesus. Não me parece ser muito difícil de entender isso, né? Quando a gente fala e se fala, né, que Deus ama o pecador, nós não estamos dizendo que Deus morre de paixão, né, sentimental pelo homem quando ele está mergulhado no pecado e se deleitando no pecado. Mas é o amor desejoso de salvar, né? Deus nos salva por causa do seu grande amor, mas ele salva aquele que se arrepende. Então a mensagem, a oportunidade de arrependimento ao que está mergulhado em pecado, Deus sempre vai dar essa oportunidade, né? Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então, às vezes, a igreja se esforça para manter dentro da própria igreja e diz, por amor, aquele a quem Deus aborrece, por causa do pecado. Então, uma coisa é o trabalho de Deus para salvar a pessoa. Outra coisa é querer que essa pessoa não salve, que ama o pecado e que quer também influenciar a igreja para que viva em pecado. Seria Deus gostar que essa pessoa estivesse dentro da própria igreja. Não, isso é muito diferente. A igreja vai buscar aquele que está mergulhado no pecado. E quando a pessoa vem para a igreja e quer seguir o evangelho, ela vai ter que lutar contra o seu pecado e não trabalhar para que a igreja seja conivente com o seu pecado, tolerante com o seu pecado, por amor, é especial, qualquer coisa assim. Nada disso. Aí veja bem, no verso 16 ele diz, arrepende-te, pois. Deus exige o arrependimento para quem está envolvido em pecado. Isto é uma necessidade. E não é deixar para lá. Olha, a partir de hoje, tá, não é fazer de conta que não pecou. Há um trabalho a ser feito de arrependimento, de confissão, para se voltar à paz com Deus. Arrepende-te, pois.
Se não, o texto diz, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A espada sempre representa a própria palavra de Cristo Jesus, porque é a palavra que separa, é a palavra que corta. É pela palavra que algumas pessoas ficam na igreja. E é por causa da palavra que muitos que não são crentes saem da igreja. É por causa da palavra, a espada cortante, né, que separa o poder da pregação do evangelho, mesmo sendo uma mensagem tão dura, é uma mensagem extremamente aceita, com amor, com alegria, por aquele que é crente, por aquele que é salvo em Cristo Jesus. Mas é uma mensagem que irrita aquele que ou não é salvo, ou alguém que teve experiência de salvação e parou no tempo, não desenvolveu a sua salvação. Isso é muito difícil de se discutir, né? Mas também a gente não tem como determinar quem é crente e quem não é crente. Hoje, se você diz que a pessoa saiu da igreja porque não é crente, as pessoas vão se levantar contra você. Mas o que eu penso é que o crente não abandona a sua igreja nunca. Nunca, em hipótese alguma. O crente não abandona a igreja de Cristo Jesus. Ele não se torna um desigrejado, de forma nenhuma. Nem vai trabalhar contra a igreja. Então o cara sai da igreja e passa a ser um crítico feroz da igreja. Tem coisa errada aí, tem falta de experiência de salvação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Uma pedra branca era costume em alguns tribunais, né, de juízo, conceder uma pedra branca ao réu que foi absolvido. Era um símbolo de que ele era inocente. Aqui tem essa figura, né? Ao que vencer receberá uma pedra branca. O significado é que essa pessoa foi absolvida da sua culpa, né? do seu crime. Por quê? Claro, todos sabemos, Cristo pagou o preço. E um novo nome, é uma nova identidade, é uma nova vida. Né? Esse novo nome traz o sentido de que é uma nova vida para mim e para você, sem nenhum vínculo com a vida passada. Então, um novo nome que só quem recebe conhece, né? Os outros não o sabem. Uma mensagem poderosa também para os nossos dias. Eu acredito que o melhor a pensarmos sobre essas igrejas, que tem algumas interpretações do significado delas, né? Para alguns, essas igrejas representam a igreja toda numa determinada época da vida. Quando a gente lê essas 7 cartas, elas parecem indicar que em todo tempo nós temos igrejas que agem de todas essas formas. Porque você encontra hoje igrejas muito fervorosas, muito sérias. E você encontra igrejas totalmente irresponsáveis com a doutrina, com a fé, com o testemunho, com a vida. Há muitas igrejas irresponsáveis, falsas igrejas. Então, eu acredito que em todo tempo e em todo lugar onde o evangelho está, há igrejas que se identificam com Éfeso, com Pérgamo, com Esmirna, com Tiatira, Laodiceia, Filadélfia e tal. Então, meus queridos irmãos, creio que o importante, diante de uma leitura, né, e essas considerações,
é, em primeiro lugar, nós olharmos não para a nossa igreja propriamente, mas para a nossa vida, a minha vida. Quer dizer, no que depender de mim, como a minha igreja seria conhecida, reconhecida e classificada pelo próprio Cristo Jesus. Às vezes o crente é membro da igreja, aí se coloca um pouquinho longe, olha para a igreja e fala, a igreja da vila é assim e assado. Né? Por que é que a igreja é assim? Deve ser por minha causa e por sua causa também. Agora, lá do alto céu, o avivamento vem, a começar em mim e indo além. Esse é um dos clássicos, né, da nossa hinologia, mas não é o que vamos cantar, não. Queridos irmãos, Deus nos abençoe, nos faça crentes sérios, seguros, em Cristo Jesus, firmes na palavra de Deus. Nós vamos orar nesse instante, depois sim, nós vamos cantar mais um hino, que é um hino também que está dentro do bloco de hinos de arrependimento e confissão, que é o 280 do HCC. Mas primeiro vamos orar. Nós temos gratidão a Deus, né? E temos os desafios de oração que continuam. Nós vamos agradecer a Deus. Marcel, filho da irmã Ruth, ela publicou isso, que ele recebeu alta. Que alegria, né? Graças a Deus por isso. Gratidão pela vida da Marinalva, que algum tempo atrás sofreu um acidente, por sua melhora. A Denise que já recebeu, né, a sua filhinha, Beatriz. A Denise é nora da Laudir. A gente louva a Deus pela melhora do Tito, né? Então, Tito já fez o segundo teste de Covid-19 e já não tem mais o vírus. Soubemos que o Kaique também está melhor, graças a Deus. E a nossa oração continua pela irmã Irene, né? Que tem um quadro clínico aí que precisa das nossas orações, por causa da sua idade, né? Então oremos pela nossa irmã Irene, continua hospitalizada. Irmã Antônia, Gabriel Santana, Mônica e Edilson, Irailda, Tata, Ana Cerqueira, Ete, Giuseppe, Vera Lúcia, Beto, que teve uma situação um pouco adicional, né, nesses dias, Daniel, Carmino, Vaneide, Eusomar, Severino, essas pessoas continuam precisando das nossas orações. E os profissionais da saúde, orar pelo Brasil, né, temos orado aí para que as autoridades, os especialistas, encontrem vacina, né? Desejamos muito que as coisas voltem ao normal, deve demorar um pouco ainda. Então, o nosso desejo, né, de culto presencial, não pode nos levar ao desespero e a decisões erradas, né? Deus nos dê sempre a sensibilidade espiritual para compreender o momento certo de fazer algumas coisas. Oremos por missões nacionais. A campanha foi lançada, você já sabe, setembro, mês de missões nacionais, e no último domingo de setembro nós teremos um missionário da Junta de Missões pregando no culto da manhã em nossa igreja, no canal do YouTube, como vocês já sabem. Vamos orar? Deus bendito todo-poderoso, obrigado, Senhor. De todo o nosso coração, nós agradecemos a melhora concedida ao Marcel, a Marinalva, a situação da Denise, do Tito, do Kaique. E sei, Pai, que o Senhor também tem cuidado, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sustentado esses demais irmãos que estão se tratando, como a irmã Irene, a irmã Antônia, o Gabriel, a Mônica, o Edilson, a Irailda. Nós te louvamos, Pai, por todas essas pessoas, a Tata, já há tanto tempo,
a Ete, que tem apresentado melhora também, a Vera Lúcia, nós te louvamos, Pai querido, te louvamos pelo Severino, do jeito que ele está, só o Senhor sabe, mas nós louvamos porque a tua mão está estendida e tem dado condições a toda essa gente aqui de suportar o tratamento, resistir e continuarem firmes até hoje. Tem misericórdia, Senhor, do nosso país e do mundo, que sofre ainda as consequências muito fortes desse vírus. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Abençoa os nossos irmãos profissionais que trabalham na área da saúde, da segurança pública. Abençoa o nosso governo, o nosso presidente, os governadores, as autoridades do nosso país, abençoando, fortalecendo aquilo que é certo e repreendendo aquilo que é errado e que é prejudicial à nossa nação. Abençoa também a nossa igreja neste mês de missões nacionais. Dá-nos, Senhor, a bênção, a alegria de contribuir generosamente para a evangelização da nossa pátria. Abençoa os nossos queridos que estão conosco, suas famílias, suas casas, suas necessidades. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, nós oramos. Amém. Faltam 8 para as 4. Esse cântico é um cântico antigo, né, mas que foi introduzido aqui no HCC. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu irmão, ou se ao meu exemplo, o fraco tropeçou. Era assim a letra, mas aqui diz, então talvez eu me atrapalhe com essa letra diferente. Se sofrimentos eu causei, Senhor, se o meu exemplo fez alguém cair. E a letra original é se ao meu exemplo o fraco tropeçou. Mas vamos lá. Se sofrimentos te causei, Senhor, se o meu exemplo fez alguém cair, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti, devendo estar muito firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma esse pobre pecador. Amém, Senhor. Conhecia esse? É um cântico antigo. 4 estrofes, mas bem curtinhas. Queridos irmãos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, os seus amigos, as suas necessidades. Muito obrigado pela participação conosco nesse tempo. Amanhã não teremos o nosso Pão das 3. Amanhã é quarta-feira. Teremos o nosso culto às 20 horas na página da Igreja Batista em Vila das Belezas, na plataforma do YouTube. O Pão das 3 volta na quinta-feira, às 3 horas,
com o pastor Júnior. Deus abençoe a todos. Lembre-se, todos os dias às 3 horas, no Facebook, o nosso Pão das 3. Quarta-feira à noite. Domingo de manhã às 10h30 e às 19 horas. Os nossos cultos dominicais na plataforma do YouTube, página da Igreja Batista em Vila das Belezas. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.